Você já ouviu falar do provérbio chinês? Se você quer cortar uma árvore em metade do tempo, você precisa passar o dobro do tempo afiando o machado. Essa frase tem tudo a ver com este início de capítulo 4 do livro Rumo à Primeira Vaga. O que acontece é que todo dev profissional deve aprender a utilizar as ferramentas adequadas, ou seja, como se fosse o machado, e manter essas ferramentas muito bem afiadas, justamente para você poder fazer o seu trabalho em metade do tempo. E as ferramentas básicas que você precisa aprender são 3: Linux, Git e Docker. Nessa aula aqui eu vou te dar a visão geral, ou seja, lá do meu livro você também deve ter visto no capítulo 1, a caminhada das imagens. Eu vou te explicar o que cada uma dessas ferramentas faz e por que elas são tão importantes para o desenvolvimento em geral, mas em particular para quem quer se tornar um programador web. E no final dessa aula vai ter uma curiosidade. Você tá vendo aqui no meu cenário, olha, esse chapéuzinho vermelho aqui? Eu sei que tá meio desfocado, então vamos fazer aqui uma pequena mágica. Mágica da edição, você vai entender o que esse chapéuzinho tem a ver com a aula de hoje. Então, bora pra vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Para você que está acompanhando a trilha de fundamentos da web, você deve ter percebido, principalmente se você tem alguma experiência com programação, que eu evitei utilizar as ferramentas do dia a dia de um programador, e isso foi completamente proposital. Eu primeiro te ensinei a cortar a árvore, ou seja, nós fizemos a página do design Enzo Pascal com o mínimo de ferramentas possíveis. Por exemplo, eu comecei lá no Windows utilizando Notepad. Quem é da área da programação sabe que se eu estou cortando uma árvore com Notepad no Windows, eu estou cortando essa árvore com um machado completamente cego. Mas o objetivo era você entender e ter uma visão geral sobre a programação, porque eu já tentei ensinar as boas práticas da programação logo do início, mas o que acontece era, o aluno não tinha noção do problema que essas ferramentas estavam resolvendo. E aí ele acabava desanimando muito rápido no início por não conseguir fazer essa conexão. Mas já naquela parte da construção da trilha web, e eu vou deixar o link aqui, eu já introduzi uma ferramenta importante que foi o VS Code. Quem acompanhou a trilha percebeu que quando eu passei a utilizar o VS Code, eu fiquei muito mais produtivo, porque ele me ajudava na parte da digitação do meu código. Ou seja, uma leve afiadinha nesse machado já me fez cortar a árvore já com uma velocidade muito maior. Só que agora chegou a hora de você ir um pouquinho além nessas ferramentas e afiar mais ainda este machado. A gente vai levar como base essa página do Enzo Pascal para utilizar as ferramentas que eu vou te ensinar e vou te dar a visão geral aqui nessa aula, mas que a gente vai aprofundar no decorrer desta trilha fundamental. São elas, e eu já mencionei no início, Linux, Git e Docker. Mas então, quais são os problemas que essas ferramentas resolvem? Vamos começar da primeira, pelo Linux.
Em 1991, esse cara que está aparecendo aqui na tela, o Linus Torvalds, estava na faculdade e lá ele utilizava um sistema operacional que a faculdade fornecia que se chamava Unix. Esse sistema, inclusive, é utilizado no livro de sistemas operacionais do Tannenbaum, que é um dos livros mais utilizados para se ensinar sistemas operacionais nas faculdades ainda hoje em dia. E justamente os comandos base que são utilizados é desse sistema Unix. Mas o que acontece? O sistema Unix era um sistema proprietário de código fechado que as pessoas tinham que pagar para usar. E aí, o Linus começou a escrever um terminal, uma tela preta que conseguia interagir com o sistema Unix da faculdade. Conforme ele foi avançando nesse projeto como um hobby, ele acabou percebendo que ele, na realidade, estava criando um sistema operacional baseado nos comandos do próprio sistema Unix. Foi então que ele criou este projeto como código aberto, ou seja, todo mundo podia ver o código-fonte e colaborar para este projeto. Inicialmente ele queria dar um nome diferente para esse sistema operacional, mas então para batizar o sistema, ele utilizou metade do nome dele próprio, Linus, com a metade final do sistema Unix, ou seja, ele criou então o Linux. Em princípio, ele não queria esse nome porque ele achou que seria muito egocêntrico, mas esse foi o nome escolhido e o nome que pegou na comunidade. E, inclusive, se formou essa comunidade em torno desse sistema operacional e o que começou como um ligeiro hobby acabou se transformando em um projeto de extremo sucesso, a ponto do próprio Linus ter a ambição de passar o Microsoft Windows, que era o sistema operacional mais utilizado ali na década de 90. Em princípio, ele não ganhou essa guerra dentro dos sistemas operacionais, dentro do desktop, mas o Linux ganhou de lavada na parte dos servidores web. A ponto de que mais de 90% dos servidores, ou seja, computadores onde estão hoje rodando as aplicações web que nós acessamos, utilizam lá na base o sistema operacional Linux. E essa é a grande razão que você precisa aprender a utilizar essa ferramenta. Você vai fazer a administração no servidor através dos comandos que o Linux oferece. Além disso, o Linux vem com várias ferramentas de desenvolvimento, como compiladores, bibliotecas que você vai instalar com uma simples linha de comando. Você vai pegar um comando na internet, vai digitar Enter e a ferramenta estará instalada no seu computador. Lá para os idos de 2010, eu era um usuário de Windows e eu sofria bastante para desenvolver, porque enquanto os tutoriais das ferramentas tinham lá, se você está no Linux, copie esta linha e aperte Enter. No Windows, eu tinha que buscar um patch, um exe, instalar uma ferramenta, dar um duplo mortal carpado para trás para ver se eu conseguia fazer aquela ferramenta funcionar no Windows. Quando eu passei a ver que era muito mais fácil eu simplesmente copiar uma linha e digitar Enter, eu decidi fazer essa migração para o Linux e a minha vida ficou muito mais fácil. E é por isso que você também precisa aprender essa base. E essa base vai ser a administração de arquivos, como é que eu crio arquivos, como é que eu procuro e navego através das minhas pastas e arquivos do meu servidor, como é que eu instalo as ferramentas e faço uma administração básica do meu sistema. Então assim a gente termina a primeira ferramenta, que é o Linux. Mas durante o desenvolvimento do próprio Linux, o Linux passou por alguns problemas. Ele, de alguma maneira, tinha que colaborar com as demais pessoas que codavam o Linux em si. E para isso, você costuma utilizar um sistema que se chama de controlador de versão. Um controlador de versão, ele vai ter o controle sobre todos os arquivos, normalmente de um projeto de software, mas pode ser arquivos em geral. Ele vai controlar quem tem acesso a esses arquivos, quais alterações foram feitas e por quem, e quando elas foram feitas, além de você ainda poder colocar uma descrição do que te motivou a fazer aquelas modificações dentro do seu projeto de software. Mas
Mas o Linus chegou a utilizar, se eu não me engano, foi o SVN, mas não estava muito feliz, dava alguns problemas naquele controlador de versão. Depois passou a utilizar um sistema proprietário, só que ele não estava feliz porque os sistemas não funcionavam muito bem para o que ele queria. Volta e meia dava um problema aí de que ele já utilizou SVN, problema de você copiar uma pasta de um lugar para outro e simplesmente o sistema quebrar e você ter que praticamente voltar do zero porque ele perdeu ali a sincronia dos seus arquivos do seu projeto de software. Chateado com essa situação, para quem já tinha criado um sistema operacional, Linus decidiu criar um controlador de versão que ele chamou de Git, G-I-T. E passou desde o dia 1 da criação do Git a fazer a gestão do desenvolvimento do próprio Linux utilizando essa ferramenta. Mais uma vez criou essa ferramenta como um projeto de código aberto e ele ganhou uma dimensão tal que hoje em dia toda empresa praticamente trabalha com Git. E por isso que você precisa conhecer este controlador de versão. Mais do que um simples sistema de controle de versão, o Git permitiu a criação da maior rede social de desenvolvedores que existe, que se chama GitHub, que basicamente é baseada no Git, um lugar onde você pode colocar os seus arquivos para que outras pessoas consigam ver os projetos que você fez. E vai ser muito importante você ter a sua presença lá se você está querendo conquistar a sua primeira vaga como programador profissional. Então você precisa aprender Git, tanto para criar o seu portfólio, tanto porque toda empresa vai esperar que você tenha o conhecimento básico dessa ferramenta. Por conta desse controle de arquivos, o Git passou a ser muito utilizado também para você sincronizar os arquivos do seu projeto de software lá nos servidores que estavam rodando com Linux. Só que isso ocasionava em alguns problemas. Normalmente o dev instalou algumas ferramentas para que o projeto funcionasse no computador dele, só que na hora que ele sincronizava os arquivos necessários estavam no servidor, mas não as ferramentas necessárias para rodar a sua aplicação. Por conta disso, ficou muito famosa uma frase no meio da comunidade de desenvolvimento, que era o desenvolvedor colocando o projeto para funcionar, derrubando o sistema ou ocasionando algum bug, o sistema não funcionava, e aí a desculpa do desenvolvedor era: não, mas olha só, no meu computador funciona. Mas a verdade é que não interessa se no teu computador funciona. O computador que vai entregar o software para o cliente, que realmente vai gerar valor, gerar, faz-me rir, grana, é o código funcionando no servidor. Por conta desse problema, finalmente chegamos na terceira ferramenta que você precisa aprender, que é o Docker. O Docker, então, é uma ferramenta de container, onde você vai conseguir definir quais são todas as ferramentas do Linux necessárias para o seu projeto de software funcionar. Isso significa que quando você manda os arquivos para o seu servidor, você manda também um arquivinho que o Docker entende sobre as ferramentas de Linux que o seu sistema precisa para ser executado e atender às requisições do seu cliente. O uso dessa ferramenta também se tornou praticamente padrão de mercado para quem trabalha com programação web. Tanto, que surgiu, esse meme que você tá vendo aqui, que inclusive tá em inglês, mas esse meme do filme do Johnny Depp, onde ele fala assim, o Depp falando ali na primeira frase que eu tinha te falado: olha só, funciona na minha máquina. E aí o Johnny Depp vai lá, tá bom, então a gente vai fazer o deploy, fazer a publicação do seu sistema colocando a sua própria máquina lá dentro do servidor. E aí a última frase concluindo, e foi assim que o Docker nasceu. Mas além desse uso no servidor, o interessante é que essa mesma habilidade de instalar as ferramentas não funcionam apenas no servidor, mas em qualquer computador. E qual que é a magia disso? A magia disso é que quando você vai trabalhar em uma empresa nova, normalmente vai vir um arquivo respectivo ao Docker. Então, mesmo quando o dev for trabalhar no seu próprio computador, ele consegue instalar todas as ferramentas necessárias através da utilização do Docker em si. Ou seja, para quem conhece ali um pouco de máquina virtual, o Docker vai funcionar localmente como uma máquina virtual, mas muito mais leve para você instalar tudo que é necessário para o seu projeto rodar. E é esse nível de aprendizado que você precisa entender. Você não vai precisar aqui nesse primeiro momento entender como é que eu rodo o Docker no servidor ou as
complexidades que envolvem isso. Você vai ter que saber o mínimo para conseguir instalar o Docker e as ferramentas necessárias para o projeto que você vai trabalhar em conjunto, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um projeto open source de código aberto. E na realidade, cada uma dessas ferramentas é um mundo à parte. Você consegue se aprofundar o tanto quanto se queira. Tem várias funcionalidades em todas elas, mas o que eu vou fazer aqui nessa trilha é te ensinar o mínimo necessário e suficiente para você conseguir estar apto a conquistar a sua primeira vaga como programador web profissional, sem perder tempo com as outras funcionalidades que você vai poder aprender depois que você entrar no mercado, que você vai poder estudar quando as pessoas ou quando as empresas estiverem te pagando para fazer isso. Então, essa vai ser a linha geral dessa continuação da trilha fundamental de programação web. E eu quase esquecendo, eu te prometi no início desse vídeo contar a história desse chapéu vermelho. A verdade é que eu já fiz parte de um grupo famoso de pop rock. Se liga só! O chapéuzinho do Mock. Essa aqui pra quem jogava com hockey, meu irmão, no Master System. Tinha uma fase que você jogava que era isso. Bom, zoeira à parte aqui com Michael Dev Pro Jackson. Na realidade, o que acontece é o seguinte. Como o Linux é um projeto de código aberto, existem várias versões de Linux que têm a sua manutenção feita por comunidades diferentes. Uma dessas comunidades que criaram uma versão de Linux, batizaram essa versão de Red Hat, que vem do inglês chapéu vermelho. Esse mesmo nome de sistema operacional também dá nome à empresa que dá manutenção nesse Linux, que também se chama Red Hat. Inclusive, essa empresa foi comprada em 2019 pela IBM pela bagatela de 34 bilhões de dólares. Sim, B de bilhões. Bilhões de dólares. E o que acontece é que este chapeuzinho vermelho aqui faz parte do kit de boas-vindas no seu primeiro dia de trabalho na Red Hat. Como a empresa trabalha de maneira remota, eles te mandam dentro do kit esse chapeuzinho aqui. Eu trabalhei lá na Red Hat entre os anos de 2016 e 2018. E já naquela época, ela era a maior empresa de open source do mundo, faturando a bagatela em 2016 de 2,4 bilhões de dólares por ano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que Linux é coisa séria e movimenta uma grana pesada dentro da internet. Imagina que mais de 90% dos servidores rodam à base de um Linux. Se o Linux hoje deixasse de existir, 90% das aplicações web iriam junto. Então o que eu quero te dizer é que dentro desse mercado bilionário, ou diria até trilionário, o que eu quero é que você tenha a certeza que você está aprendendo ferramentas importantes para você entrar nesse mercado de programação web e que parte desses dólares ou dessa grana em real vão parar no seu bolso. Esse é o meu maior objetivo aqui. Portanto, siga essa trilha com afinco, mesmo que de vez em quando você tenha alguma dúvida de nossa, será que eu vou utilizar isso na realidade? Eu posso te afirmar. Eu trabalho nessa área há 15 anos e todas essas ferramentas são importantes. Então, siga firme nesse estudo, a gente vai conhecer um pouco mais profundamente cada uma delas, termine essa trilha fundamental para você estar preparado para entrar nesse mercado de programação web. Grande abraço e te vejo na próxima aula.